vocês do canal Papo Técnico, hoje aí com uma participação especial do meu professor, nem falo ex-professor, o meu professor Marcelo Orozco, que vai falar para a gente hoje sobre brendas poliméricas. E aí, professor, tudo bem? Opa, Marcelão, firmeza total, firmeza total. Agradeço aí o convite, viu? Talvez durante o nosso bate-papo aqui a gente ouça alguns ruídos, que meus gatos querem entrar no escritório de qualquer jeito, eu não deixo, né? Entendi. Mas é um prazer imenso ter sido convidado por você e espero poder contribuir aí com a audiência, né? Trazer um pouco de conhecimento para essa garotada aí tão sedenta por informações decentes, né? Você sempre contribui, professor. Professor, vamos começar então, né? Fala um pouco aí, Bora! fala um pouco aí sobre essa definição do que é essa Brenda, né? Nome de pessoa, né? Até? O que é uma Brenda? Blenda polimérica, é verdade, viu? No princípio eu ficava pensando, pô, por que deram esse nome Blenda, né? E Blenda vem do inglês, de blend, né? Então, quando um cara compra um whisky blended, é misturado, Entendi. né? Então o cara pega vários tonéis e homogeneiza esses tonéis diferentes e faz uma mistura. Às vezes as misturas são perfeitas, né? A gente toma aquele Jack Daniels blended e ok. Às vezes elas não são, às vezes elas fazem separações de fases, né? Às vezes a necessidade de você colocar um compatibilizador. E por incrível que pareça, cara, um dos compatibilizantes das cachaças, das aguardentes é o metanol. Caramba, Pequeníssima quantidade. Pequeníssima quantidade. Mas às vezes que os caras erram a mão e matam um monte de gente por aí, que nem aconteceu em Minas. isso Então, acontece. o blend é isso. Então, o blend é isso, é uma mistura. Então, quando a gente fala em polímeros, são misturas de materiais poliméricos, são misturas de plásticos, né? Eu acho que Legal, é a entendi. definição. Professor, e como que é processado essa Brenda? Como que funciona? Como que é esse tipo de processo que é feito na indústria? Cara, assim, o desenvolvimento de uma blenda polimérica, ela passa por vários estágios, né? E é isso que é muito legal, né? Ela pode ser processada pelos processos convencionais. Depois de desenvolvida a blenda, depois dela ser comprovada que ela é viável, né, que ela é compatível, e aí ela pode ser processada pelos processos convencionais. A fase anterior é que é muito legal, né, que o cara prepara a blenda, ele misturando, né, testando os parâmetros de solubilidade, entendendo com as suas energias envolvidas, energia de cristalização, né, então tem um monte de procedimentos anteriores à mistura efetiva, né. Então é isso, né? Dá para fazer um processo químico, Entendi. solubilização, e para obter dá para fazer um processo mecânico, né? Que é o que a gente conhece aí. Tá. E assim, professor, qual que é o principal motivo de se utilizar uma Brenda? Cara, assim, a evolução do mercado requer materiais com características diferenciadas, né? Me recordo quando começamos a falar sobre garrafa de cerveja em plástico, né? Lembro. Algumas até vingaram, outras não, né? Tem umas latinhas especiais aí também que já são dessa blenda, né? E o PET foi sugerido amplamente, como ele já é usado nos carbonatados, falou, não, vamos usar o PET para cerveja também. Mas o PET tem uma característica que é o seguinte, cara, acima de 106 graus, que eu acho que é a temperatura de pasteurização, ele permite a passagem de CO2, 106 graus. Então ele não podia ser pasteurizada a cerveja, né? Não consegue bloquear, né? E ele não conseguia bloquear exatamente, Marcelão. Ele tem uma abertura das zonas amorfas, né? As moléculas que estão desorganizadas, as zonas amorfas, elas estão lá, tem um espaço. E a essa temperatura aumenta-se o espaço. Né? Entendi. As ligações secundárias são mais frágeis e aí o CO2 acaba passando. Então, assim, precisa de um material que requeira isso. Bom, o que se pode fazer? Pode-se desenvolver um material novo, né? E aí, desenvolver um material novo, cara, Primeiro que você tem que ter uma equipe de alto gabarito, né? Isso. Pesquisadores, doutores, mestres, cientistas iniciando a carreira. Então, o desenvolvimento de um material novo requer já um povo profissional, né? Um profissional de desenvolvimento já de alto gabarito. Aí vai para o laboratório, né? E aí é muito tempo de desenvolvimento, né? Os ensaios laboratoriais e tal. Quando se consegue lá por meio da polimerização nos pequenos volumes, pô, eu cheguei ao material, fiz o filme, testei, cara, é isso que eu quero, vamos para o lote piloto. Provavelmente terão que ser desenvolvidos outros equipamentos também de desempenho diferenciado do que já existe, né?
Então é isso, desenvolvimento de material novo requer muito tempo e tempo é dinheiro, requer muito dinheiro, né? E as pessoas... isso já faz tempo, Marcelão, desde a época lá do ABS, né? Quando eles ainda tinham que desenvolver algum material para substituir a borracha natural que estava faltando no mundo, eles tentaram misturar o poliestireno, né, o estireno com o SBR, né, que também já é, de alguma maneira, um copolímero. E a mistura deu muito certo, né? Colocaram aquilo nitrila, o SAN, né? Aquilo nitrila, o estireno, num lado, e colocaram o SBS do outro lado e conseguiram produzir o ABS. Aí faz bastante tempo. E também com o PVC, né? Colocação de borracha nitrílica no PVC favoreceu que foi, pô, a borracha nitrílica no PVC, ele é uma brincadeira do ganha-ganha, né? Fica melhor do que os dois separadamente, né? Verdade. E aí foi verificado que essa vertente de misturar os materiais, você consegue não só propriedades intermediárias, mas também propriedades superiores, né? Que é o sinergismo, né? E os materiais para mistura, para preparação de blend, já estão aí. Bamburis, né? Os dry mixers lá, como que chama? Rimble mixer, né? Os dry. Então tem os misturadores secos, os misturadores de pó, os misturadores de rolo, os bambos, as extrusoras, dupla rosca, monorrosca, multifuso, né? E aí o desenvolvimento vai longe, né? Então, os equipamentos para a produção de blendas já estavam mais ou menos disponíveis, né? Teve muito avanço nisso aí, claro. E é isso, né? Então, o custo de desenvolvimento de uma blenda, para atingir certas características de um produto novo, é muito menor do que o desenvolvimento de um próprio material novo, né? Então, o aparecimento de blendas novas é muito mais rápido do que o aparecimento de materiais novos. Entendi. E isso aí, professor, é muito importante para nós que trabalhamos na área, né, os técnicos, os engenheiros, saberem, até mesmo os próprios preparadores, já que já estão num nível mais avançado, saber desse recurso de utilizar uma blenda, né? Para auxiliar até ou melhorar a performance da empresa, né? É isso mesmo. Olha, conhecer uma blenda polimérica, né? Peguei um material que tem um nome estranhão lá e que você vai ver uma blenda, né? PET, policarbonato, por exemplo. Se você entender sobre o PET e sobre o policarbonato, você já está um passo na frente. Né? Isso. Se você entender de que maneira que essas coisas foram misturadas, as proporções e saber as coisas da ciência dos esses polímeros, olha, Marcelão, acho que é fundamental essa parte aí. Saber das ciências dos polímeros que estão sendo utilizados na blenda, né? Então, TG, né? TM, né? Temperatura de transição vítrea, temperatura de difusão cristalina, temperatura de cristalização, são os momentos em que as moléculas se afastam e se aproximam, e é nesse movimento de afastamento e aproximação que são formadas as camadas de cada um dos polímeros, né? E entender mais ou menos como isso funciona, qual a energia envolvida, favorece muito o processamento, viu? Com certeza. Bastante. Professor, e esse material, essa blenda, na indústria, quais são as aplicações em relação a produto que a gente pode aplicar uma utilização de uma blenda? Nossa, são muitas as possibilidades, viu? Nossa, as blendas poliméricas, olha, vamos citar assim, algumas do mercado, né? O PVC tem várias. O PVC ele pode ser encontrado misturado com borracha nitrílica, pode ser encontrado misturado com polietileno clorado, pode ser encontrado misturado com o próprio ABS em vários níveis, né? Se você tiver ele no aspecto micronizado, então, lá no Senai mesmo nós fizemos, na época que você era aluno, nós estudávamos o ABS com PVC e fizemos um tubo que podia ser utilizado para aquelas montagens de andaimes, né? Andaimes para ser utilizado em montagens elétricas, né? Então, o cara vai fazer uma verificação elétrica, um andaime de plástico que não é condutor. Me recordo dos Isolação, né? Legal. Exatamente, né? O PVC sozinho não tinha característica suficiente porque ele não é muito processável, né? Mas com a adição do ABS aumentou muito a resistência ao impacto do PVC e melhorou a processabilidade. E aí a gente pôde, graças a essa melhora na processabilidade, inserir fibras longas na extrusão. Então, a gente conseguiu um material com muito bom desempenho, né? E baixíssimo custo, né? O ABS e o PVC, quando comparado com os outros materiais de engenharia, tem um custo muito menor.
Bem E aí feliz. é isso que é o lance da Blender, né? Então, várias aplicações que você usa a Blender, se você não usasse ela, você usa um muito mais caro. Uma outra aplicação que eu vejo, assim, que eu achei muito legal, foi essa que eu falei, né, de PET policarbonato. As cadeiras do Corinthians, né, uma parte delas foi feita nesse material, né? Então, foi feito as placas, as chapas, e depois termoformada o assento da arena lá, neoquímica do Corinthians. Foi bem legal, não sabia desse detalhe. Isso, e aí tem as blendas mais conhecidas, como o Noril, né? Noril, ela é um exemplo aí de acerto, né, de blenda, né? Então você pegou dois materiais absolutamente diferentes e que tem, assim, aplicações extremamente distintas, que é o PPO, polióxido-fenileno, e o PS, né? O que acontece, né? O PPO, apesar de ter todas as características de extrema dureza, extrema rigidez, ele é muito pouco processável. A viscosidade dele é muito elevada e o calor do cisalhamento é tão grande que ele se degrada antes de fundir. E o PS, por sua vez, né? Então o PS é alto impacto, isso é importante salientar, viu, Marcelão? No Entendi. Noril vai o poliestireno alto impacto, não é o poliestireno cristal. E no poliestireno alto impacto, que já é uma blenda, né? Que já tem lá o butadieno misturado, ele favorece a processabilidade do PPO, né? Melhora o aspecto visual, né? E também melhora a resistência ao impacto, porque o butadieno interage em muitos níveis com o PPO, né? Então, isso é uma receita de sucesso aí ao Noril. Você E me olha, lembrou. eu processei Noril por um processo de transformação bem comum para esses plásticos de engenharia, que foi injeção. Injeção não foi sopro, né? Eu soprava o spoiler do Cortes R3. Isso lá no finalzinho da década de 80, né? E você vê, olha, material de engenharia de grande desempenho, uma blenda polimérica, era novinha e ele tem uma capacidade de processo impressionante. E o spoiler tinha toda a resistência que é necessária, né? Que era um carro de XR3, era o carro top da Esporte, é. parada, né? Professor, eu tive o meu primeiro contato com o Noril foi em 1992, Vaco Form. Olha que legal. A gente fazia o painel do carro. Né? Primeiro você fazia aquela alma, né, do painel do carro, né? E era de Vaco Form. Lembro. Nossa, que legal, cara. Você vê, né? Olha a processabilidade onde É, foi, né? Chapas, placas, sopro, injeção, e são muitas outras aplicações, né, cara? Muitas aplicações do Noril mesmo. é. Professor, ponto de atenção no processo de injeção com a blenda. Quais são os pontos de atenção que devemos ter? São muitos, viu, Marcelão? Os materiais, as blendas costumeiramente utilizam materiais de engenharia nas suas misturas, né? E os materiais de engenharia têm uma característica que a boa parte deles são obtidos por policondensação, né? Ou seja, uma molécula mais outra dá uma terceira mais água, ou mais CO2, ou mais amônia, tal. Condensa essas moléculas. O que tem de comum nisso? Eles são suscetíveis à hidrólise, a maioria deles, né? Entendi. Então, quando a gente fala numa blenda polimérica, a gente tem que conhecer os materiais separadamente, como eu disse, né? Entender quando eles podem se unir e aí cuidar das temperaturas de processamento, cuidar da temperatura do molde, cuidar da característica de refrigeração, porque de repente, se você esfriar rápido demais, você pode aumentar a cristalização e separar em fases a blenda, né? Normalmente nas blendas tem um material que é cristalizável e um não, né? Então PET é cristalizável, policarbonato não é. PBT é cristalizável, policarbonato não é, né? Então tem essas possibilidades aí. Então, um dos materiais deve ser cristalizável para fazer pequenas lamelas, né? Como se fossem pequenas bolhas, né, no meio da massa. Então, na hora que a pancada vem, essas bolhas fazem com que a energia se dissipe, né? Por isso que ela é tão resistente. Entendi. Então, cuidar da temperatura é fundamental. Normalmente, as temperaturas de processamento das blendas são mais estreitas, né? Por conta de que um material tem um range e outro material tem outro range, e a blenda acaba ficando ali no meio. Mais ou menos isso. Temperatura do molde. E aí tem os processos anteriores e posteriores. Anteriores, secagem. Secagem, né? Tem que ficar A atento, né? secagem é fundamental. Porque, como eu falei, é policondensação, então é possível que ele interaja muito com a água, né? Interaja no nível que vá dar hidrólise, né? Se for
posto em temperatura elevada. E aí você perdeu o material, né? Já Entendi. vi muita gente injetando material, aí ele tá babando lá no bico, e o cara fala, a temperatura está muito alta. Na verdade, é hidrólise, né? Ele não secou direito. Então, a secagem é importante. E aí, posteriormente, eu acho que às vezes, muitas vezes, né, em sistema fechado, o cara moe e reaproveita o próprio moído ali, né? Aí um cuidado extra, nesse caso, né, de reaproveitamento do moído. A separação do pó é fundamental. É fundamental separar o pó do grânulo, né? Ou você ter um sistema de moagem que gere pouquíssimo pó, que é os de baixa velocidade. Entendi. Então, Né? assim, Acho que são os os cuidados. cuidados são bem parecidos com o polímero comum que é utilizado. Isso, Né? É encontrar o ponto de equilíbrio, tentar pegar o datasheet do fornecedor e tentar ali, é né? isso. Você encontrar o ponto de equilíbrio através do tryout, né? É isso. Legal. Cara, você falou um lance que é fundamental, né? Que é o uso do datasheet, né? Muitas pessoas fogem do datasheet, né? Eu até tenho um videozinho no canal que eu falo sobre ele e tento aí, de alguma maneira, ajudar. Nós, acho que é uma característica até do nosso povo mesmo, né? Não sei se eu posso falar tão genericamente assim, mas nós não lemos as bulas do remédio, nós não lemos os manuais dos equipamentos, nós não lemos os datasheets, né? É errado. Então, sim, é fundamental seguir a orientação do fabricante, até para que você possa depois negociar com ele alguma dificuldade, né? Porque Verdade. você, o material é ruim, o material não presta, tal. Você secou? Sequei. Secou quanto tempo? 4 horas, 90 graus? Não, eu coloquei 123 horas. Cara, não é a mesma coisa. É. Né? Provavelmente você está fazendo duas coisas ruins ao mesmo tempo. Então, seguir o datasheet é fundamental. Foi excelente aí o seu toque, O Marcelo. pessoal às vezes ignora, né, professor? E Muita assim, gente. professor, quais são as principais brendas hoje que estão disponíveis no mercado? É isso aí, eu fiz até uma pesquisazinha, viu, Marcelão? Ó, eu coloquei alguns aqui, né? Que o ABS e o ASA, né? É, o ABS e o ASA é legal que é o seguinte, que eles vivem nos dois mundos, né? Dos É, copolímeros, porque existe uma possibilidade de copolimerizar, grafitizar isso. os monômeros separadamente, mas também eles podem ser oriundos de mistura mecânica com algum compatibilizador, que também é uma blenda polimérica, né? Aí tem o Noril GTX, que é o com poliamida, né? Também, cara, um material fantástico, principalmente quando a gente fala em injeção de conectores, de partes de engate, que é dentro do carro, que precisa de temperatura de processamento, estabilidade dimensional, o GTX, Noril GTX é fantástico. Aí tem a BSPC, que também já amplamente, a ASA PC, né? Poliamida PBT, PET policarbonato, cara, tem uma assim, infinidade. E mais recentemente, nós temos visto, graças aos PCRs, né, os, os reciclados pós-consumo, né, É, o uso de um material chamado Engaged, né, que na verdade é um compatibilizador. É, são normalmente elastômeros olefínicos que têm polaridade mista, né, um lado apolar, um lado polar, o que favorece o encontro desses materiais PET com polietileno, né, nylon com polietileno, né, então, e que acaba gerando, no final das contas, uma blenda polimérica, né. entendi. Você já ouviu Entendi. falar no polynylon? Já ouvi falar já. Quem trabalha com reciclagem tem assim, um bom contato com o polynylon e tal. E qual que é o lance? Polynylon são aqueles filmes técnicos, uma camada de nylon, uma camada de adesivo e polietileno, que depois tem bastante por aí. E quando o cara recicla, produz um material de baixa qualidade. Bom, mas quando você coloca esses aditivos, né, e aí são vários os fabricantes, a Exxon tem, a Chevron tem, a Braskem está entrando no mercado, os coreanos, chineses, a BIC tem, cara, a Dow, DuPont, Bastante. todos esses caras entraram para valer. Oi, Marcelão. Então pode falar, professor. Pode falar. Todos esses caras, essas grandes indústrias químicas do mundo, né, na área de plásticos, entraram na produção desses materiais, né, que são, de alguma maneira, compatibilizadores, modificadores de impacto, modificadores de fluxo, que produzem blenda polimérica, né? Legal. Quando você vai produzir, por exemplo, reciclar PET, né? Na empresa que eu trabalho, nós reciclamos PET. E o que sobra da separação do PET? A tampa e o rótulo. Os rótulos e as tampas são costumeiramente de PP.
mas existem rótulos de polietileno de baixa e existem tampas de polietileno de alta, né? E aí, na hora que você está fazendo a mistura, você acaba prejudicando o desempenho do PP, que é a maior parte, né? Você consegue fazer uma mistura mais ou menos decente, mas com a colocação do engage, né, desse material aí que eu estou falando, que é esse compatibilizador, as características se tornam superiores até do que o polipropileno natural. Né? Então, vale muito a pena. É claro que o custo acaba acompanhando, né? É lógico, né? Tem que acessar mais. Né? Professor, e assim, em relação à reciclagem, tem que ter cuidado com a geração de pó, tal, mas tem que ficar atento também com a perda das propriedades, né? Principalmente Tem que ficar atento. térmica, né? Com a Brenda, né? Como a gente estava falando, né, Marcelão? Assim, os ranges, né, são menores, né? E no processamento, nós sabemos, né? Alguns aditivos de processo já são perdidos no processamento. Lubrificante externo, estabilizante térmico, antioxidante, uma parte desses aditivos já ficam lá na rosca, no cilindro, no bico, no molde, no cabeçote, né? Uma parte já fica. Quando você vai reciclar isso, você lembrar disso daí, né? Que uma parte daqueles aditivos foi perdida e que você precisa se controlar. Tem uma coisa que eu tenho visto, que muita gente aumenta a temperatura quando usa reciclado. Cara, isso é um tiro no pé. Na verdade, tem que usar a faixa inferior do parâmetro de processo para obter o melhor. E o ideal, de verdade, é se você puder recompor esses aditivos, colocar um pouquinho mais lubrificante externo, uma pitadinha lá, só para, né, não gerar tanto cisalhamento da massa e acabar gerando degradação, né? Aí cuidado com a separação do pó, cuidado com a secagem, né? O moído, ele tem uma face mais irregular. Então, acaba que a área de contato dele é muito maior do que a esfera, né? Por conta desses bicos aí. Então, a capacidade dele de reter a água, absorver a água é muito maior. Então, tem que tomar cuidado disso também. Às vezes é até melhor a pessoa regranular ele para não usar ele diretamente já no processo, né, professor? Se tiver essa condição, né? Se tiver essa condição, é o melhor dos mundos, né? Até pela questão de você acertar a quantidade. Agora, quando a gente fala de reciclagem pós-consumo, o que nós estamos falando é aquela reciclagem do pé da máquina. Moe o canal, moe as peças defeituosas, se tiver canal, né? Se tiver peça defeituosa, e já volta ali mesmo. Então, esses cuidados já são bem importantes. Agora, quando nós falamos de moagem em escala, por que eu estou falando isso, Marcelão? Eu tenho alguns amigos que se enveredaram pelo lado da reciclagem, né? Então, começaram a receber, fizeram parcerias, né, com as empresas fabricantes e começaram a receber, por meio da logística reversa, aqueles roteadores, multiplicadores de sinal, né? Aqueles bagulhinhos de televisão, os mais antigos. O que acontece? Os caras vão para esses lugares. Bom, esses meus amigos, eles desmontam tudo, separam o que é metal, o que é termofixo, o que é termoplástico. E do que é termoplástico, eles falaram, até me chamaram, vamos moer isso daí, vamos granular e tal. Eu falei, primeiro vamos identificar para ver o que é. Aí a gente percebeu o seguinte, que tem PS cristal, PS alto impacto, ABS, ABS-PC e ASA-PC, né? Do mesmo fabricante, né? Alguns modelos diferentes, tem todos esses materiais. Então, é pós-consumo? Dá para usar? Dá para usar. Primeira coisa, identificar. Identificar bem o material, ter certeza de que é aquele tipo especificamente. Existem técnicas de identificação por queima, por densidade, por sonoridade, ensaios químicos, né, ensaios físicos que conseguem identificar o material. Então, a primeira coisa é identificar. Aí, separar e classificar da melhor maneira possível. Alguns podem ser misturados, nunca é sucesso, viu? Alguns não devem ser misturados, né? Porque vai prejudicar. E aí depois os cuidados que a gente falou, né? Na moagem, no pó, na secagem. E granular. Granular é o melhor dos mundos. Eu tenho certeza que nós vamos evoluir muito ainda na reciclagem, né? Apesar de ser a passos bem lentos por conta do capital investido e todas essas coisas, né? Não sei se você sabe, Marcelão, mas de todo o plástico produzido no mundo, só 10% é reciclado. Muito pouco. Bem pouco, né? E o Brasil tá assim, o Brasil recicla 9%, né? Tem países que é muito pior, 2, 1, nada. Né? Entendi. Tem um caminho muito longo para a gente percorrer ainda, bicho, com relação à reciclagem. Verdade. Professor, em relação à Brenda,
A gente bateu esse papo, falou das particularidades. O pessoal aí que está nos ouvindo aí, né, nos assistindo. O cara pode chegar lá na empresa e fazer uma brenda. Hoje eu vou fazer uma brenda para poder melhorar aí a característica de um determinado material. Ele pode fazer isso? Cara, a informação é a alma do negócio, né? Se o Entendi. cara tiver informação e ele consegue fazer sim, consegue. Ele pode estudar muito. Olha, uma coisa que a gente precisa falar sobre o Brasil, né, sobre as nossas universidades de engenharia, é que muitos trabalhos científicos nesse sentido têm sido apresentados. No Rio Grande do Sul, na Paraíba, no Piauí, em São Paulo, né, São Carlos, Campinas, nós temos muitos centros de produção científica na área de polímeros. E esses caras, eles falam muito sobre a questão das blendas. Então, se o cara quer fazer uma blenda em casa, primeira coisa é a informação. Buscar a informação adequada, ver o que já fizeram a respeito disso, né? Tem que destinar um tempozinho aí para ler, né? Paciência, coragem, né? É estudar, Eu, né? eu, digo, eu digo que o cara que estuda é um cara corajoso, né? Porque Verdade. ele vai aprender uma coisa que ele nem tinha ideia de que existia e logo depois vai apresentar um método para aplicar aquilo que aprendeu. Então, o estudioso, o pesquisador, ele é um herói no meu ponto de vista. Depois disso tudo, né? Pô, como eu falei, eu fiz o ABS lá no Senai, né? ABS PVC. E também fiz o PET policarbonato. E como que a gente fez isso? Olha, a primeira mistura foi tradicional, grânulo com grânulo, dentro da extrusora, ver o que dá, testa, quebrou em lâminas, né? Delaminou. Aí, pô, como que a gente pode fazer para misturar melhor? Vamos colocar um abacaxi na ponta da rosca e aumentar a quantidade de telas. Aí, pá, de novo. Pô, já melhorou muito, delaminou muito menos, a qualidade da mistura evoluiu, a temperatura da massa também elevou-se, né? Então, foi um toque que deu para a gente. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar em pó. Micronizar o ABS, pega a resina de PVC, na hora que está fazendo o composto, põe pó com pó, e fizemos a mesma coisa com o PET e com policarbonato, né? Pó com pó. Misturamos. Então, assim, primeiro, quanto melhor tiver a mistura mecânica, melhor vai ser o resultado final, melhor vai ser o entrelaçamento das partículas. Porque Entendi. a blenda, o que é o grande diferencial da blenda é o seguinte: materiais diferentes estão entrelaçados e dão respostas diferentes aos estímulos. Então, o impacto, né? O rígido corta e o flexível amassa, né? E aí a ruptura não passa mais, né? E aí a condição da mistura quente, né? No fundido, né? Então tem uma rosca decente com abacaxi, aí uma dupla rosca, corrotante, aí já é o melhor dos mundos, se for com elemento de montagem. O cara, dá para fazer uma blend em casa? Dá. Qualquer pessoa faz? Não, não faz, né? Precisa ter equipamento, precisa ter conhecimento, precisa ter coragem e tempo, porque vai demorar um tempinho até ele acertar na mosca, né? Acho Legal. que é isso aí. E assim, é interessante até fazer alguns corpos de prova, né? Para testar no laboratório e ver as Sempre, propriedades, né? Isso aí é legal, né? sempre, sempre, né? É isso aí que você falou, né? Então faz um lotezinho pequeno, testa um pouquinho, vê como dá, faz os ensaios de laboratório, impacto, tração, né? Se for filme, permeabilidade a gás, né? Se for sopro, né? Estanqueidade. Então Isso. faz os testes. Deu certo? Tá no caminho? Acerta a fórmula já perto dos 95% que você precisa do alvo, né? E aí deixa esses 5% para acertar no processamento do lote piloto, né? Aí é daí que vem o gasto de tempo, né? Conhecimento, tempo e um pouco de dinheiro, né? Porque tudo isso aí vai ter um custo, né? Vai, vai. Vai sim. E, professor, quais são as considerações finais aí que você faz aí em relação a esse assunto nosso sobre as brandas? Cara, é um mercado muito promissor, Marcelo, sabe? Nós nos desenvolvemos muito na área de materiais aqui no nosso país, no mundo inteiro, né? O mundo vive buscando sistemas compatíveis, sistemas miscíveis de materiais poliméricos. O Brasil está nesse caminho também, e eu acho que à medida que nós formos aumentando o uso, a pesquisa vai ser favorecida, porque se aumenta o uso, o dinheiro arrecadado aumenta, e aí você pode pesquisar mais e melhor. Só para contar um caso, né? Eu falei para você, eu trabalho numa empresa de reciclagem. Então a gente acaba recebendo
muitos materiais, né? Então, mesmo dentro da mesma classe, recebemos polietileno de baixa, polietileno linear, polietileno de alto peso molecular, médio peso molecular, média densidade, são todos polietilenos. E a gente precisa misturar esses materiais, porque é reciclagem, né? Precisa reciclar e precisa trazer para uma condição padrão de utilização. Fluidez, resistência ao impacto, resistência à tração, né? E ao final das contas, em certos níveis, isso são blendas poliméricas, né? E o menino que trabalha lá, Edilson Luiz de Souza, cara, ele é fantástico. Ele manja da arte, né? Quando eu falo que informação é a alma do negócio, ele vive lendo, ele vive pesquisando. Então, de vez em quando, ele aparece com os materiais. Ela fala, não, vamos testar esse material aqui, vou colocar 3% nessa mistura, porque vai compatibilizar. E ele faz. Então, dá para fazer em casa? Dá. Então, à medida que nós formos estudando e dominando os materiais plásticos, né? Então, se as pessoas acompanham o meu canal, se as pessoas acompanham o seu canal, acompanham o canal dos nossos amigos, né? E vão se alimentando com boas informações, e depois, e é necessário, se for chegar no nível de utilização e desenvolvimento de blender, precisa chegar no nível de pesquisa dos trabalhos científicos, né? Das escolas fiéis, né? Escolas reconhecidas, né? Escolas, universidades federais do país e de fora do país. E esse estudo, essa aprendizagem é o que vai fazer você usar mais e melhor as blendas poliméricas e aí até fazer o mercado crescer, que é um mercado mesmo muito promissor. Legal. Acho que é isso aí, tipo. As fontes de conhecimento tem, agora cabe a cada um ir buscar, né, professor? Né, cara? Pô, nós temos o celular aqui, né? Ó, tô com o celularzinho aqui no esquema. Então, quando eu tô falando com você de alguma coisa que você me pergunta que eu não sei, do ladinho aqui eu já faço uma pesquisinha rápida e a informação tem disponível aos montes, né? A gente precisa ter coragem mesmo de enfrentar, né? Paulo Freire fala que muitas vezes a gente deixa de aprender alguma coisa por medo. Mas não é por medo de se machucar, é por medo de não conseguir, é por medo de encontrar palavras que não conhece, que não vai conseguir entender do sentido. Então o cara lê a primeira frase lá de um texto, aí tem 2, 3 palavras que ele não entende, ele não sabe disso, mas ele desiste por medo de não compreender. Então é comum ter medo, mas enfrentar o medo é que é o lance, né? Reconhecer que tem medo é uma parte da solução do problema, mas enfrentar o medo, né? Então continuar lendo, abrir o Google, colocar o dicionário do lado lá, né? Que nem eu faço, coloco o tradutor, o Google, o Wikipédia. Ah, mas a Wikipédia é meio raso. Cara, mas é um bom começo de pesquisa, né? Então é isso. Pesquisar amplamente, ter coragem, né? Usar o celular à vontade, né? Isso é um recurso fantástico que chegou nas nossas mãos. Queria que existisse essas coisas na minha época de escola, né? Que eu tinha que andar 6, 7 quilômetros até chegar na biblioteca com o caderno. Tinha que levar 3 ou 4 lápis, porque se quebrasse a ponta não podia apontar, que a mulher não deixava, né? Para copiar tudo. Era fazer legal isso aí. Professor, eu sei que você tem alguns cursos que você disponibiliza na internet. Você quer falar um pouco, pessoal, sobre esses cursos? Cara, quero sim, Marcelão. Ó, eu tenho 2 cursos principais na internet, né? Um é bem assim direcionado para o pessoal da reciclagem, né? Que é o CIS, que é coleta, identificação e separação de materiais. Esse é um curso, se for lá entrar no meu canal, né? Do YouTube, vai ter na descrição do vídeo, ou no Insta também tem lá o Linktree, e você acaba achando o meu site e vai encontrar esse curso aí. E um outro curso que eu tenho, que é o Plástico na Prática, de tempos em tempos eu faço uma turma, né? Porque não dá para você ter uma turma muito grande, viu, Marcelão? Eu já tentei isso aí e o atendimento não é legal. É legal ter uma turma pequena, se atende melhor as pessoas, é quase exclusivo, né? E nesse Plástico na Prática, eu trabalho bastante a questão da ciência dos polímeros relacionando com os parâmetros de processo das máquinas, injetores, tesoura, né? E aí eu falo lá das temperaturas. Eu acho que para quem quer começar no plástico, para quem quer pular de fase no plástico, esse curso é bem legal, acho que vale bastante a pena conhecer. Plástico na Prática. Legal. Obrigado aí pela oportunidade, viu, bichão? É a dica para o pessoal aí, né? Aqui é um espaço para o pessoal buscar, né, conhecimento mesmo, né? Isso aí é importante. É isso. Eu quero te agradecer pela participação. Espero mais para frente a gente está fazendo mais vídeos junto aí para poder multiplicar conhecimento pro pessoal, tá, pessoal? Muito obrigado.
Cara, eu agradeço de coração, Marcelão. Assim, o nosso primeiro bate-papo lá, que foi no canal do Marcelo Orozco, já foi legal pra caramba, né? Tive um alcance impressionante, as pessoas gostaram do nosso assunto, né? Um assunto de referência, né? Que as crianças são ávidas por aprender essas coisas. Então, acho que a gente precisa fazer os bate-papos, né? Em papo técnico, no canal do Marcelo, e divulgar as informações, né? Como eu falei, as informações estão aí. Às vezes, né, difíceis de acessar. E nossa função, minha, sua, né, do GIOL, do Paxa, é difundir essas informações de maneira que as pessoas possam aproveitar elas, né? Aprender essas informações e usar no dia a dia para resolver problemas na transformação. Acho que esse é o nosso objetivo. Legal. O pessoal aí que, né, que tiver interesse, quiser indicar os nossos canais, né? Canal Papo Técnico no Isso. YouTube, canal do Orosco também no YouTube. Estamos no Instagram, LinkedIn, né, professor? É isso Facebook. aí. Acha nós fácil, 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 né? Fácil, fácil. Digitou Orosco lá com S, já me acha rapidinho. E eu estou para ajudar. E aí, cara, sim, eu dou estoque para todo mundo, né? Gostou do vídeo? Já deixa o like aí, Isso já aí. se inscreve no canal Isso, Papo canal. Técnico, né? Já fica preparado para os próximos vídeos que virão. Né? Procura a gente no Insta, segue a gente, né? Já aciona notificações para quando receber, quando a gente fizer novos vídeos. Acho que e divulgar, viu, Marcelo? Não tem mais uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Compartilhem os vídeos. Assistiu o vídeo, gostou? Tenho certeza que tem um amigo seu que esse vídeo vai ser muito útil para ele. Compartilha com ele, compartilha amplamente com toda a sua rede, para a gente poder alcançar mais gente e ajudar mais pessoas. E para encerrar aqui, pessoal, olha como que as redes sociais são interessantes, né? A gente se reencontrou aí, vai fazer, vamos, sem se ver pessoalmente, por mais de 20 anos. Ah, um tantão desse aí, Marcelão. Mais Um de 20 tantão. Acho anos, que a gente se eu acho encontrou que uma vez no Senai. foi no Senai, não, e foi numa outra empresa que você trabalhava para fazer uma visita. Foi na Bombril? Foi lá, então no. Na Bombril, na época que você fez a pós-graduação, né, Isso cara? é. Legal. Sensacional. Empresa sensacional também, viu? Espetacular. Ah, só para finalizar aquela historinha da cerveja, a Cássia, a Edilene de Cássia, acho que foi sua professora, Sim, ela é sim. uma das pessoas que trabalharam na pesquisa e desenvolvimento do material para a cerveja, que é uma blenda de PET, polietileno terefitalato, e PEN, polietileno naftalato. Essa mistura produz um material com barreira a passagem do CO2 mesmo até 110 graus Celsius. Legal, professor. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Valeu, Pessoal aí, Marcelão. se inscrevam no canal, Papo Técnico, canal do Orosco. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Grande abraço a todos.